E o nosso videocast Eu no Agro com Nando Farinha, que tem o oferecimento de Sicredi, é ter com quem contar. Unifértil Fertilizantes, a força que cultiva o Brasil. Bueno Wines, porque os melhores vinhos e espumantes são da Bueno Wines. Coradini Alimentos, há mais de 60 anos, levando qualidade e tradição à sua mesa. Terra Sul, conectando você ao futuro. Terra Sul, a melhor revenda da região da campanha. Rematify, o melhor software de gestão para os leilões da pecuária. Agropago, o jeito simples de pagar e receber na pecuária. LBM Advogados, parceiro do agronegócio. Olá, amigas e amigos, que prazer! Mais um videocast, mais um Eu no Agro com Nando Farinha. E o último episódio nós fizemos com 2 irmãos, neste episódio 3 irmãos. Que espetáculo, né? Jovens, começaram muito cedo e eu quero iniciar esse programa com o irmão mais velho, o responsável aí por puxar os demais manos. Eu admiro muito, admiro a família toda, uma empresa familiar. Acompanho eles desde sempre, né? Seus pais, e é muito bom a gente contar e mostrar cada vez mais o que representa esse agro no cenário do mundo. Até porque eu gosto sempre, digo, né? Para estarmos de pé, para estarmos trabalhando, nós dependemos diretamente do homem do campo, do homem do agro. A importância do arroz, do feijão e da carne, esses alimentos básicos. A carne, importantíssima para aquela criança que, quando já nasce os dentinhos, logo em seguida é autorizada e recomendada a provar a carnezinha, porque vai fortalecer os seus ossos, os seus músculos, vai desenvolver o seu cérebro, a sua mente. Isso é a carne, que está cada vez mais provada e comprovada que é saudável e que é importante para todos nós. Armando Brasil de Sales, que prazer, meu amigo. Prazer é todo meu. Que coisa boa. Médico veterinário, produtor rural, empresário. Cara, eu te conheci, eu te levo alguns anos, temos aí uma diferença. Guri. Te conheci guri, eu já era mais taludinho um pouco, quando ele tinha os seus 10, eu tinha meus 16, e me lembro quando ele tinha os seus 15, 16, já comprando o seu gado, seu negócio, e sempre me chamou isso muito a atenção. Conta um pouco para a gente, então, do seu começo, né? Junto dos seus pais, dos seus irmãos, sempre a vida no campo. Primeiramente é um prazer, né? Me sinto lisonjeado de ter tido o privilégio de ter um dia tocado meu telefone através de ti, Nando, e poder contar um pouco dessa história, porque eu estava pensando que a gente acha que está sempre começando, né? Mas a vida passa, né? E são 51 anos, e nesses 51 anos, quando tu me ligaste, eu fiquei olhando e digo assim, cara, a gente já tem alguma historinha, né? Só de carnes nós vão 30. 30 anos no ramo da carne. Então eu digo, quer saber? Vamos fazer um relato, né? Para a gente poder deixar registrado aí para o futuro, para minha filha e netos que virão, né? Se Deus quiser isso aí. Se Deus quiser.
A minha história, como tu bem sabes, lá em Bagé, sempre fui um guri que adorou o campo, né? Fui criado na Estância Santofana da Formosa, os netos do Dr. Oscar Salles e do Dr. Armando Brasil, 2 pecuaristas da região, pessoas que trabalharam durante a vida toda nisso. Eram profissionais liberais, mas tinham como a pecuária os seus negócios, né? E eu sempre fui para a lida de campo, né? Todas as férias, toda aquela coisa que nós lá éramos muitos de nós participavam, né? Durante o ano. Como bem falaste, a partir dos meus 10 anos eu comecei a me interessar cada vez mais. Naquela época eu me lembro que era muito comum o cavalo, né? Mas eu comecei a lidar com o cavalo, até criei um pouco, uma época cuidei um cavalo lá na estância de um primo, do Mariozinho Salles, lá do tio Mário, que, aliás, segundo pai para mim também. E acabou que deram alguns problemas e eu não consegui me firmar no cavalo, tive umas decepções do cavalo. E aí acabava que sempre o boi ia me chamando a atenção e eu para cima do boi e comecei a negociar gado e comecei a comprar um bichinho aqui, um bichinho ali. E aí procurava as minhas mentorias, né, achar quem eram as pessoas e graças a Deus aí eu também saliento uma pessoa que foi um bárbaro para mim, tio Nelson Silveira, né, um ícone da pecuária, sentava com ele desde guri e ele daqui e ali. Eu me lembro exatamente esse período, porque lá na estância O Trevo, lá no querido tio Nelson, carinhosamente assim eu o chamo, né? Não é meu parente, mas pelo carinho que tenho com ele, e eu ia muito naquela estância com o Nelsinho, com o seu filho, Claro. E ali aprendi muitas coisas de pecuária. Eles sempre foram craques de pecuária. Craque de pecuária. Então, ali eu camperiei, ali eu nas vendas de gado gordo eu acompanhava, né? A gente trabalhava. E eu me lembro que você, porque as estâncias são próximas. São próximas. No município de Dom Pedrito. São próximas. E aí você, o seu pai, o querido também, por carinho, chama o tio Beto, que é uma pessoa maravilhosa, que eu admiro tanto, né? Bah, é uma pessoa que não tem nem o que falar, né? É um cara que é bem visto por todos e é um orgulho, É verdade. Ser filho dele. Você falando aí do tio Nelson. O tio Nelson, tu sabe que tem uma curiosidade, porque eu fui naquela época de guri cabanheiro, tive cabanheiro de France, fiz todo um auê, né? Sempre procurando uma identidade, né, dentro daquele negócio ali. E aí, nesse mesmo período, eu tive a sorte, e aí vem a sorte da vida, de ter um primo, que era o Felipe, foi gerente comercial da Cicad durante uns anos, no final da década de 80 ali. E quando o pai ia lá fazer um negócio, alguma coisa, eu ia junto, né? A primeira coisa que encomendei, Felipe, gadinho de osso. E o Felipe teve a paciência de me conseguir um saco de gadinho de osso, onde eu levei para fora, montei minha estância de gado de osso, feito desde a Cicad, imagina só. Como diz na música, né? Tropa de osso que foi parte do meu mundo. Exato. Né? Só que eu era um cara meio assim, eu montava uma estância e ficava horas e horas montando as outras coisas da estância. Então eu não admitia a minha estância não ter as cancelas igual a da Formosa. Então eu fui na Meltone comprar palito de picolé para construir as cancelas. Era uma fábrica de picolé que tinha em Bagé. Exato. Então tinha os palitinhos de picolé. Você ia lá para fazer as porteiras. As porteiras da estância. E aí fui montando. E aí tinha que vir um caminhão de boi. Aí eu construí, peguei uma caminhonete velha, construí uma grade atrás e coisa e tal, aí montei a porteirinha, tinha que ser automática. Quando eu terminava o dia, não tinha brincado de estancinha, mas a estrutura estava montada. Né? É que tem uma veia muito forte aí também, né? Detalhista, ao extremo. O pai dele, o tio Beto, é um artista, né? Até vou mostrar alguma obra dele. Tem obras dele. Tem obras dele maravilhosas. Então, um artista. Então, também o detalhe, o capricho vem daí também, né? Tem uns detalhes. A parte da arte aí, o desenho. Bem, agora vamos lá. Sabe que tem um negócio que me chama muito a atenção? Quando uma família tem uma propriedade rural, vamos lá, vocês são 3 irmãos, ok? Quando 3 querem estar juntos e seguir lá trabalhando, essa propriedade rural, dependendo do tamanho, ela não vai dar para todo mundo aí, cara. É a história da vaquinha aquela, né? Todo mundo mamava na vaquinha, a vaquinha ficou magrinha.
Sabe que me chamou a atenção muito a história de vocês? Que os três saíram fora, tá? Saíram fora, no bom sentido, do esquema do dia a dia de viver da estância, começando por ti. Quando é que tu te desse conta disso? Tu te formou em veterinária e aí era para ir para dentro da estância, já trabalhar lá com o pai? Como é que foi? Ou já saiu, já se deu conta disso? Quem é que se deu conta disso? Eu acho que aí está um dos grandes motivos e também uma das coisas que a Viviane também tem toda o peso nisso aí. A gente sempre conversou muito sobre isso. Eu sempre pensei em ir para fora, né, e trabalhar, mas sempre quis ter uma outra coisa, né? Eu sempre gostei do negócio, sempre gostei de pensar um pouco diferente. E nós discutindo e coisa e tal, e ela sempre vai ter a Formosa, mas eu acho que também tem muita coisa para a gente olhar fora, e a capacidade é grande, e acho que nós temos que tentar explorar isso aí. E aí, quando eu me formo, né, desde os 16 anos eu comecei a administrar ali a Formosa, né, com a parte de manejo, e comecei a implementar algumas coisas de suplementação, desde guri. Mas quando vai passando o tempo, meus irmãos vieram estudar em Porto Alegre, eu fui tocando a estância, estudando em Porto Alegre, começando a trabalhar, né, eu saí por uma necessidade exatamente dessa ideia, de analisar que não dava para todo mundo querer estar lá dentro, né. Venho para Porto Alegre, formado, e é sorte da vida, né? Bato numa porta para tentar um estágio no Ministério da Agricultura. Quem me atende? Antônio Camardelli, indicado pelo Felipe, meu primo. Homem da carne, O homem da carne, presidente da BIEC. Aí o Antônio Camardelli me joga dentro do SECAR, a estrutura de carnes do Ministério da Agricultura, onde lá eu conheço Ivo Armando Costa, Suzane Bittencourt e Rui Eduardo Saldanha Vargas. Porque eu tinha essa curiosidade, como é que você, né? Porque você sempre foi homem do campo, do gado, poderia ir para uma outra instância, poderia ir para... Mas como é que você caiu na carne? Foi aí, então. Aí. Foi aí. Foi muito pelo Camardelli. O Camardelli, eu sempre quis, eu sempre gostei de frigorífico, só que naquela época, não sei se tu te lembra, a década de 90, houve uma derrocada das grandes cooperativas. Cai Sicad, cai Extremo Sul, cai não, Extremo Sul era particular, mas cai as ali da Uruguaiana, cai, enfim, né? E mais os particulares também, caiu o Rio Pel, caiu o Extremo Sul, foi muito difícil, né, aquela década ali. E aí eu fiquei, e agora, como é que eu vou entrar para dentro de um frigorífico, né? Difícil. Aí vim para Porto Alegre e aí o Ministério da Agricultura me abraçou. E aí foi um dos momentos mais importantes para mim, porque foi uma aula realmente de carnes, né? Eu tive a oportunidade de viajar o estado como um todo, e lá eu entrei e saí de vários frigoríficos. Que ano foi isso? Isso foi 97, 98, okay, né? Eu tive a oportunidade até de participar de habilitações, de retiradas de CIF, tecnicamente super bem apoiado por técnicos que hoje foram para Brasília comandar o Ministério da Agricultura durante anos, né? Inclusive eu tive um convite de ir para Brasília, né? Me organizei para ir, a Viviane saiu, comprou até mala, comprou terno para ir para Brasília, aí o órgão que pagava o salário quebrou. Aí quebrou, tive que voltar. Então aí foi uma desfaz as malas. Desfaz as malas. E aí acabou que eu, por essa situação dentro do Ministério da Agricultura, eu caio dentro do frigorífico Reiter em Mato Leitão como chefe de inspeção, né? E lá começo uma carreira, conheço a família Reiter, né? O Mauro, o Pius também, que aí eu entro na minha segunda faculdade, né? Foi um período muito importante. Mais da vida já. Período muito importante da minha vida, onde eu sigo viajando pelo estado, né? Há uma expansão desse frigorífico que todos nós conhecemos, e eu participei e tive essa oportunidade. Mas é importante ressaltar, eles foram para Bagé. Aí o frigorífico foi para Bagé. Foi para Bagé, no lugar da Sicad, onde era a Sicad, né, que era a Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados, que era uma gigante. Exato. E aí teve o problema todo com a Sicad, e aquela planta ociosa e tal, daquele jeito. Aí então, o que tornou-se lá o Mercosul. O Mercosul. O frigorífico Mercosul, que aí o Mauro... Quem entra para dentro do projeto, o Dr. Henrique Mendonça Brufal, que faz questão de salientar também, foi minha terceira faculdade. Moramos juntos, foi um amigo, um pai, um cara que me ensinou muita coisa, devo muito a ele, em termos de conhecimento nas carnes.
E durante anos ficamos desenvolvendo esse projeto e eu pude, todas as aberturas de planta no estado, feito pelo Mercosul, eu fui um dos, digamos, auditores iniciais, né? O próprio Rio Pel, quando abriu, foi o primeiro a abrir a porta. Sim, porque o do Mercosul foi Rio Pel. impressionante. Mato Leitão já tinha. Já tinha. Porra, aí foram para Bagé, Isso. Alegrete, Sim. Rio Pel, Pelotas, e aí depois houve a expansão, né? Pra Mato fora, Grosso, né? Aí teve Nova Londrina, ali no Paraná. Paraná. Teve ali em Impressionante. Maringá, depois teve Rondonópolis, aí depois foi lá para cima, lá para o Pará. Enfim, foi uma expansão violenta, né? E quantos anos você ficou daí? Até o ano de 2008. Saio da empresa porque, naquela época, o Mauro e o Joaquim tomaram algumas decisões de venda, né? E venderam parte da empresa, e aí veio um grupo de fora, a IG, que ela assumiu alguns departamentos da empresa, e eu, como eu era uma pessoa, acredito eu, de confiança, né? Num certo momento tu fica naquela de as pessoas que comandam, que fazem o negócio acontecer, e aí muda a estrutura superior, né? Fica muito delicado, né? Aí os incomodados que se retirem, como eu digo, né? E aí você Tive que pensou sair. no seu negócio? Em Sim, montar o seu negócio? Como é que foi isso? Poxa, porque hoje você, né, imagina, a sua vida hoje é aqui em Porto Alegre, você aqui você mora com a sua família e tem uma fábrica aqui também, né? Tem negócio aqui. Agora, depois, frigorífico em Rosário do Sul, onde também tem o gado, que a gente vai falar sobre isso. Bagé, a ligação toda com Dom Pedrito e Bagé, município de Dom Pedrito, a estância, né? E mais... nós temos um CD ali de distribuição no centro do estado, ali onde a gente está desenvolvendo um projeto novo ali. E como é que foi, cara, a primeira vez, assim, a decisão, né, com a Antônia, junto com a Viviane, com a filha, a família, de entrar nesse ramo de ter um frigorífico próprio, de ter a sua marca de carne? Como é que foi Tu isso? sabe que a marca de carne ela foi criada antes, né? Nós desenvolvemos um negócio chamado Sabor da Campanha. O que era o Sabor da Campanha no início? Nada mais era que uma empresa que ela entrava dentro das redes de supermercado para organizar as linhas dos açougues. Isso foi feito lá em 2008. Então eu procurei criar uma marca, uma identidade visual que começava realmente por marca em carnes, porque até então a carne era uma commodity, né? Tu chegava nos açougues das redes de supermercado, tu tinha carne. O Sabor da Campanha entrou e começou a dar um rosto. Eu tenho isso fotografado, tá na nossa história. Que esse nome é fantástico. Sabor da Campanha. Foi um nome estudado, foi um nome posto à prova através de algumas reuniões, com participação de açougueiros, de donos de empresa. Então isso eu achei uma coisa muito legal. Nunca foi unilateral, sabe? Foi uma marca que nós estudamos que seria uma marca que soava bem aos ouvidos, né? Perfeito, porque a campanha, a região da Campanha, ela está totalmente ligada ao gado, pecuária, né? E aí ela pegou uma força muito grande em vários produtos, como o vinho. E hoje, um dos melhores terroirs do mundo, isso não sou eu que estou dizendo, isso é comprovado. Um dos melhores terroirs do mundo é a Campanha. Carne e sabor da Campanha. Vinho com sabor da Campanha. Isso são produtos que só a Campanha tem. E você foi muito feliz, vocês foram muito felizes no sabor da Campanha. E aí começamos a estruturar esse negócio. Então era apenas um negócio de açougue. Mas quando eu soube da negociação do frigorífico Mercosul para o Minerva, que é onde eu tinha algumas amarras e eu não, eticamente, eu nunca fiz nenhum abate, nada, né? Após a efetivação desse negócio, eu comecei a me mexer para abater animais. Aí eu procuro o Luizinho, outro amigo, outro irmão que a vida nos dá, sorte, no coqueiro, em São Lourenço. Faço uma proposta para ele, para nós ampliarmos o coqueiro e trago o coqueiro para a região aqui de Porto Alegre, onde ele já tinha algum cliente aqui, mas nós ampliamos bastante a venda do coqueiro e dissipamos a marca, difundimos a marca aqui dentro da região de Porto Alegre e arredores, né? Aí passa-se o tempo, eu começo a me expandir com algumas redes, e uma das redes lá da zona oeste do estado, na fronteira oeste, que são os supermercados Rig, que eu tenho uma amizade com os donos há muitos anos,
eles quase que me colocaram na parede, me dizendo assim, queremos começar a fazer um trabalho contigo aí. E me pediram poucos animais, e eu tinha dificuldade de atender aqui através do coqueiro, e acabou que houve uma oportunidade com um amigo que morava lá na região, me apresentaram um frigorífico pequeno em Rosário do Sul, que estava num projeto de municipalização e também estava num projeto de CISB, tentar fazer um CISB, mas era um projeto muito novo. E eu, como eu tinha um link muito grande com o Ministério, já conhecia o Ministério e estava nessa necessidade de poder atender esse pessoal lá naquela região, vou para Rosário do Sul, olho a estrutura, me agrado, faço uma proposta lá para o proprietário e acabo conseguindo fazer duas, digamos, Que ano foi? terceirizações. Lembra esse ano? Esse ano, estou te falando 2000. de 2010, né, 9 para 10 ali. Tá? Uns 15, 16 anos. E aí começa lá uma fase que era assim, um pouco da marca Sabor da Campanha dentro do coqueiro, um pouco da marca dentro do campeiro, e começamos a trabalhar e aumentar o volume. Porque aí o frigorífico ficou campeiro. Aí o frigorífico em Rosário do Sul fica campeiro. Aí foram vocês que colocaram esse nome? Esse nome, já tinha o nome, Já tinha. Eu já comprei o CNPJ com o nome. Com o nome, então ficou frigorífico campeiro e com a marca de carne Sabor da Campanha. Exatamente. Aí nós criamos essa situação, onde a elite dos novilhos levavam o selo do programa Sabor da Campanha. E, a partir daí, o tempo foi passando e a gente, muito respeitosamente, eu conversei com o Luizinho, disse, Luizinho, eu vou indo mais para lá, né? Fomos deixando de produzir dentro do frigorífico coqueiro e passamos a trabalhar somente lá dentro do campeiro, aonde, graças a Deus, nos últimos anos, vem se desenvolvendo, vem crescendo devagarinho. Nós somos uma empresa aonde não temos a necessidade, nem uma aspiração assim, de ser o maior frigorífico do estado, mas nós temos uma vontade de ser muito bom no que fizemos. Né? Procuramos fazer um trabalho diferenciado, buscar animais de elite, uma marca elite, e trabalhar dentro do nosso país, que hoje o frigorífico, por ser um CISB, temos a possibilidade e estamos hoje, graças a Deus, nos melhores centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, trabalhando forte agora com a marca nova, com a Sabor, e está sendo introduzida aí agora tem a alta Sabor. gastronomia do país. Tem Sabor da Campanha e tem a Sabor. Exato. O pessoal tem comentado muito, muito, em vários lugares onde eu ando, esses dias até no Rio de Janeiro, numa roda, da carne Sabor da Campanha, como o nome de vocês, como a marca, como a qualidade tem ido longe e tem conquistado cada vez mais as pessoas. Exatamente o que você falou agora. Não temos a pretensão de ser o maior, mas aí eu já vou dizer, você pensa isso, temos a obrigação de ser um dos melhores, de ter o melhor produto. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A ideia é nós procurarmos ser um dos melhores, né? Estar na elite aí da produção de carnes. Eu acho que devido a essa situação de podermos ser da fronteira e tendo essa vantagem de poder ter vivido lá e conhecer muita gente boa, através dessas uniões, dessas parcerias com pessoas que são verdadeiros ícones na produção de animais, se tu pegares hoje a missão do frigorífico campeiro, tu vais ver que nossa missão é transformar a pecuária, ou ser responsável por ajudar a pecuária da fronteira gaúcha, né, que eu vivi num tempo de muita desistência, aqueles momentos difíceis que nós soubemos, né, na década de 90. Sim. E eu tinha esse intuito de assim, olha, vou fazer um negócio e quero que esse negócio possa ajudar a pôr a pecuária gaúcha, a pecuária da fronteira do Rio Grande do Sul, nos melhores lugares e tentar contar essa história e tentar levar esse nome. Tanto é que nós lançamos um programa, né, que o nosso programa é de rastreabilidade com QR Code, que nossas peças de carne hoje, através do QR Code, relatam as fazendas, né, as propriedades dos nossos parceiros e amigos. E né? como o consumidor quer cada vez mais isso, né? Exato. O consumidor quer saber o que ele está comendo, de onde é que está vindo essa carne. Pô, e Sabor da Campanha é das melhores carnes do mundo hoje. Sabor da Campanha e sabor. O sabor é para uma alta gastronomia, para restaurantes de elite, como é que é isso, né? Exatamente. Tu sabes, Nando, que no momento que tu está fazendo um processo produtivo,
e tu sabes que tu procura sempre os melhores lotes de animais, né? Então tu pega como padrão juntares uns 25 novilhos. Esses 25 novilhos, o Roberto, que é o meu irmão, faz uma seleção já nas propriedades, tu sabes muito bem, aonde nós exigimos uma qualidade muito boa. Quando chegava dentro do frigorífico, nós notamos que muitos desses animais, 1, 2, 3, acabavam marmorizando suas carnes. E essa marmorização, por ser uma questão até pelo mercado, uma moda, digamos assim, né? Que há pouco tempo, há poucos anos, começou a ser muito, muito falada nos meios de comunicação, nós identificamos isso e esses animais eram vendidos dentro desses lotes como sabor da campanha. Eu digo, poxa, nós tínhamos que aproveitar um pouco melhor isso, né? E aí, através também de um trabalho de marketing do nosso amigo Luciano, que se encontra aqui. Coisa boa, né? Pois é, de uma conversa hoje, Luciano, gente muito boa. Tá? Botamos isso na mesa. Grande profissional. E eu acho que ficou uma coisa interessante, porque o termo sabor, né, a gente conseguiu traduzir, conseguimos dar uma certa história para ele da seguinte forma. As pessoas me perguntam, o que é o sabor? O sabor é a essência da marca Sabor da Campanha. Ou seja, nós extraímos de dentro do sabor da campanha o sabor para identificar esses animais que conseguem fazer uma marmorização de carnes. Então tu imagina, tu tem uma marca elite, nós chamamos Sabor da Campanha de premium, né? Mas o que eu posso fazer para ser super premium? Então eu peguei o sabor da Sabor da Campanha e eletizamos ela através de um trabalho maravilhoso do Luciano, né? De criação. Porque está cada vez mais interessante esse negócio, né, Armando? Como está ficando, para que lado que está indo? Mas isso é que é legal. Hoje nós estamos aqui em Porto Alegre, então tem essa introdução toda do videocast. Eu queria esse papo começar aqui com o Armando. Agora depois a gente vai conversar um pouquinho com a Viviane e com a Antônia. E depois a gente vai viajar de Porto Alegre lá para Rosário do Sul para encontrar os manos, né? O Roberto e o Henrique. Bem, muito bom. Tem muita coisa para a gente conversar. Mas eu quero agora conversar com quem manda. Então, vamos bater um papo com ela. Pois é, eu agora há pouco disse, né, que queria falar com quem mandava. Esse negócio das mulheres eu acho bárbaro. E é elas que mandam mesmo, né? Porque eu lá em casa também gosto de dizer isso até para minha esposa, né, para Caroline. Até porque esse ano agora a gente está completando, se Deus quiser, 25 anos de casado. Tem um negócio interessante aí, Armando. E eu sigo cada vez mais isso. Tem duas coisas muito interessantes. Uma que o Dr. Narciso Barizon me ensinou. E esse é um beijo para ele, está sempre assistindo nossos videocasts. Ser humano extraordinário, que eu admiro tanto. As pessoas gostavam de dizer, pô, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Não. O Dr. Barizon me ensinou. Na frente de um grande homem tem uma grande mulher. Você concorda com isso? Concordo. Eu tenho, como a gente, uma história já há bastante tempo com a doutora Viviane, de 34 anos. Casamos no mesmo ano, a gente também faz 25 anos, né? Que legal! Esse ano vamos fazer bodas de prata também, se Deus quiser, juntos. E eu vejo que não é fácil, tivemos momentos muito difíceis, né? A gente não está aqui, momentos onde justamente tudo que tu fazes na tua vida te exige muito, né? Eu vivi muito tempo da minha vida na estrada, como nós falávamos agora há pouco, né? E tu vês, tá lá em Rosário, tá aqui, tá, mas aí vamos lá para a semana, bota isso em chão, em estrada. Era 1.200 quilômetros. Esses dias eu estava pensando, eu não tinha sexta e não tive domingos há muitos anos, rodando para poder tentar fazer alguma coisa, né? Para tentar. A Viviane me dizia antes da gente começar o papo aqui, 9 anos vocês tiveram longe um do outro, tempo de faculdade e tal, isso que agora eu quero saber. Eu já vou conversar. Deixa com ela que ela sabe melhor essa parte. Coisa boa. Viviane,
Salles, que legal. Médica, fez a faculdade em Pelotas, né? Pai de Santa Cruz, mãe de Bagé. E lá em Bagé, ela estava me contando agora há pouco, numa festa de 15 anos de uma amiga, ela tinha 14 aninhos e conheceu o amor da sua vida. Que legal, que prazer você conosco aqui no nosso videocast. Prazer é meu. É um prazer estar aqui. Nos conhecemos no aniversário, né? No aniversário. São poucos casos, né, hoje que tem esse tempo, essa história toda, né? Nós nos conhecemos lá dentro de Bagé e aí começamos uma vida que já com a faculdade ali na porta, né? Porque eu já, com 16 anos, eu iniciei a veterinária dentro de Bagé. E aí, passa-se alguns aninhos, a Viviane já passou em primeiro lugar lá na medicina. Primeiro vestibular. Primeiro vestibular. Sim, passou de primeira. De primeira no vestibular, primeira. desculpa, em medicina, e sai para Pelotas, né? E aí, daqui a pouco, eu já saio de Bagé, venho para Porto Alegre, e aí vou para o interior do estado, e nisso ela cursa lá em Pelotas. Aí depois ela vem para Porto Alegre, aí eu vou para Pelotas, porque eu abro o frigorífico do Rio Pel. Eu vim embora para Porto Mas só um Alegre. pouquinho, como é que é isso? Né? Agora que eu saí, agora que tu vai vir para cá. Aí abro o Rio Pel em 2001, trabalho lá 7 meses, venho a Tosa, fecho o Rio Pel, volto para o interior. Aí depois de 2003 volto para Pelotas, reabro o Rio Pel. Tchê, e isso tudo, imagina, né? 9 anos ficando à distância. Em cidades diferentes. Eu morei 5 anos em Pelotas, depois 4 anos aqui em Porto Alegre, né? Fiz o último ano da faculdade e toda a residência. E nós casamos no primeiro ano de residência. E até eu tinha um professor que era muito engraçado, que dizia, eu tinha uma colega de residência que morava com o noivo. E eu era casada e não morava com o marido. E ela dizia, não sei quem, ele dizia que é a mais moderna de vocês, né? Se é ela que mora sem casar ou se é tu que casa sem morar. E a gente foi morar juntos depois de 2 anos de casado. É mesmo. Finalmente, quando eu terminei a residência, ele ainda trabalhava em Mato Leitão. Nós fomos morar em Lajeado. Que ano isso, lembra? Isso em 2004. Janeiro de 2004 que eu terminei a residência. Ok. E aí, 2000 e... Quando é que nasceu Antônio? 2008. 2008. 4 aninhos depois. 4 aninhos depois, aí já estava mais organizada a coisa e tal. Aí planejaram para ter Antônio. Planejamos, na verdade, na época a gente estava de Lajeado, nós fomos morar em Pelotas, de novo, quando ele reabriu o Rio Pel. E aí ele teve a proposta de passar da parte da indústria para o comercial da empresa que ele era executivo, e aí viemos para Porto Alegre, e aí eu engravidei da Antônio. Então, na verdade, um organizado que desorganizou tudo de novo, né? Porque... teve que vir para cá. Espetáculo. Antônia, me conta aí, Antônia, você faz Direito, a faculdade de Direito. Comecei esse ano, faculdade de Direito, primeiro semestre. Quase acabando, né? Como é que é, né, viver com esse pai, com essa mãe, esse tempo todo dessa forma? Porque hoje ainda bem que seu pai comprou até um avião, né? Hoje tem um avião para andar, né? Facilitou a coisa, né? Depois de também muitos anos de estrada, né? Porque a gente também tinha que ir lá e era sempre uma função, uma viagem, né? Era Bagé, era Dom Pedrito, não, era Rosário. Deus. Como é que foi? E aí, você acompanhando, mãe médica, pai do agro, e você foi pro direito. Foi pro direito. Conta um pouco, o que passou aí? Passou algum interesse para um lado ou para o outro? E como é que foi essa decisão para ir pro direito? Eu acredito que nada na minha vida tá definido, assim, porque óbvio que eu também amo esse universo do agro e sempre acompanhei meu pai trabalhando toda semana, indo, voltando, e eu acabei decidindo pelo direito porque eu sabia que para mim medicina e veterinária não ia ser uma opção. Então, assim, eu sempre desde pequena falava, não quero estudar nada por dentro, nem bicho, nem pessoa, não quero saber. Aí acabou que eu optei pelo direito pela minha personalidade mesmo, mas eu nunca descartei a possibilidade de ainda seguir no agro e continuar essa história. E o business falar bem alto aí, né? Gosto também. Porque cada vez mais vocês estão expandindo os negócios, né, Armando? Então, daqui a pouco... Lógico que tem que ter alguém para cuidar do setor jurídico, né? Eu sempre disse para ela, né? Nunca eu e a Viviane não falamos, não interferimos em nada, deixamos toda a decisão sobre a tela da Antônia. Mas eu mexi com ela, olha, eu tenho um tempinho ainda descoberto, mas quando tu te formar eu começo a poder fazer alguma bobagem. E aí tu consegue me ajudar um pouco. Eu acho que o direito abre portas para isso, né? E sempre é uma
um setor, um universo que tem tudo a ver. Um leque muito um grande. leque muito grande, nos ajuda em muita coisa, né? E o conhecimento na área do direito, ainda mais num país que nem o nosso, eu acho que é fundamental, né? É fundamental. Então, acho que foi uma excelente escolha, acho que ela é talhada para isso. Gosto de ver o entusiasmo dela nessa área e iniciou bem. Legal a personalidade, né? Porque acontece muito, né? Do filho ou querer ir pro lado do pai ou pro lado da mãe, na questão da profissão, né? A mãe que é médica, o pai que é empresário, e você quis fazer o direito, né? Isso é muito bacana. Então nós temos aí um médico veterinário, produtor rural, empresário, uma médica, empresária também hoje, e você no direito. Viviane, e a vida aí, Viviane? Vocês também, eu acho que vocês também têm uma residência em Gramado também? Em Canela. Em Canela, na Serra Gaúcha? Foi uma obra da pandemia, né? Quando o pessoal que estava enjaulado em apartamento precisava respirar um pouco. Foi quando surgiu a ideia da casa. E vão... meio sem pensar, a gente... Consegue dar uma escapadinha às vezes para a Serra também? Não com a frequência que a gente gostaria, mas vão. Sim. Então tem a Serra Gaúcha, né? Tem Gramado, tem aqui Porto Alegre, negócios e moram, Venâncio Aires, Rosário, Bagé e Dom Pedrito. Faltou alguma? Não. São 6 municípios ligados nos negócios hoje e também um pouco de lazer aí, né? Acho que tem que ter. Essa é a vida de vocês hoje, né? E essa correria aí é boa, faz parte, acostumou, e você acompanha direto hoje os negócios, né, Viviane? Acabou que eu pendurei a chuteira na medicina, né? Porque a minha especialidade é plantão, e com o Armando viajando muito, e com uma filha, e nós sozinhos em Porto Alegre, porque a família não é daqui, né? Faz todo sentido. Uma intensivista, aí ficaria muito complicado. Né? Era muito difícil. Então foi uma escolha, né? E acho que foi uma boa escolha. Hoje, então, parceiraço aí, né? Graças a Deus, né, Nando? Depois de uma estrada que não é fácil, como eu volto a dizer, a gente vai sempre tendo muitos problemas, porque a distância, ela ajuda a complicar sempre, né? Ela é sempre um complicador. Né? Tu estando com tudo equilibrado, com distância, tu imagina tu com um problema de dinheiro, iniciando uma vida, tendo que ter já essa distância de cara, né? Eu sei que não é uma exclusividade minha, muitas pessoas passam por isso, e a gente vê nessas histórias que a resiliência, né, faz com que a gente sobreviva a essas coisas, né? Então, foi um momento muito delicado, mas conseguimos, né? Não, como eu disse, vamos aproveitar agora o período da Copa, né? Nós estamos encerrando o primeiro tempo, aos 45. Acho que ainda temos os próximos 45. Os atacantes estão aí, os laterais estão preparados. Muito bom. Nós estamos assim, ó, pro jogo. Muito né? bom. E queremos terminar. Todo esse segundo tempo, todo segundo tempo para tentar fazer. E acho que se Deus Nosso Senhor quiser nos ajudar, nós vamos ter sucesso. Bacana, que coisa linda, que história linda. O que eu, né, me fascina isso, né, cada vez mais. Um guri que eu conheci lá em Bagé, vencer desse jeito aí. Parabéns. Obrigado. Nós vamos a outra etapa, agora a gente vai descer, nós vamos para Rosário do Sul, nós vamos conversar com o Roberto, com o Henrique, nós vamos falar mais sobre carne, sobre terroir da carne. Eu vou dar um pulo na estância, lá em Dom Pedrito, quero ir lá conversar com os pais deles. Então, nos acompanhem, vem com a gente, sabe por quê? Porque o agro não para. Bora.
Pois é, amigas e amigos, de Porto Alegre para Rosário do Sul. Estamos aqui na sede do Frigorífico Campeiro. Daqui sai a melhor carne, sai sabor da campanha, sai sabor. Que espetáculo! Que bom, né? Hoje eu consegui reunir os 3 manos, os 3 irmãos Salles. O Armando, o Henrique e o Roberto. Muito bom. Saúde. Eu vou começar com vinho hoje, lógico, nós estamos em pleno inverno, estação inverno, aqui no Pampa Gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul. Frio, mas com vinho tinto da Bueno Wines, um entrecô sabor, uma costela sabor do Frigorífico Campeiro, aí a gente está com tudo. E você também, recomendo, hein? Em casa, assistir o programa, tomando um bom vinho, comendo uma boa carne, sabor. Que maravilha! Meu amigo Roberto Salles, que prazer, coisa boa estarmos juntos aqui. O Roberto Salles, o engenheiro de alimentos, formado na URGS, o marido da Patrícia Zambrano Salles, o pai do Guilherme, do Gustavo, da Clarice. E interessante, né? Que a sua mãe tem uma irmã, eles são 4, né? Mas são 3 mulheres e um homem. A sua mãe é gêmea, né, com a tia. Isso, e madrinha. A sua madrinha, Isso. que é a Berenice. E você tem, dos 3 filhos, 2 são gêmeos. Eu sou o neto mais novo da parte do Brasil, né? O neto mais novo e passou, a genética não é fácil, né? Sangue não é água, né? Passou a genética e da parte da Patrícia não tinham gêmeos e univitelinos, né? E os guri deram sustos de chegada, assim, né? Sim, interessante, vocês se animaram e tiveram mais um. Sim, Aí veio a sim, menina. aí veio a menina. Mas a gurizada tinindo, então. Henrique Salles, que prazer, meu amigo, coisa boa. O Henrique Salles, ele que é engenheiro de produção, também formado na URGS, casado com a doutora Alice Araújo Salles, e são os pais do Arthur e da Bibiana. Então, a família do Henrique e a família do Roberto. Que bacana, que interessante. Os dois se formaram na URGS, em Porto Alegre. É isso, Henrique? Uhum. Que prazer, meu amigo. Da mesma forma, uma satisfação estar aqui contigo. Coisa boa. Os 2 engenheiros, um de produção, outro de alimentos. Tá? Uhum. Mas, na época, não imaginavam, né, estar juntos na indústria frigorífica, né, trabalhando junto com o mais velho, com o Armando, ele que puxou vocês. E resolveram aí, conta um pouquinho a engenharia de produção de alimentos na vida de vocês aí. Por quê? Como é que foi? Olha, a escolha é aquela escolha um pouco vinculada à personalidade, né? Quando eu me deparei com a situação de eu poder ter a oportunidade de fazer o curso de graduação, nessa linha, que era uma linha muito focada na parte de processos, assim, né? Organizacional, mais meticulosa, assim, com cálculo. Eu me lembro direitinho, eu falei pro pai, lá na frente da estância, lá. E o pai, ele disse, pai, escolhi o que eu vou ser. Eu vou fazer isso aqui, ó. E eu tive, ao longo da infância, eu tive 2 tios, que eram engenheiros também, e que a gente se recorda muito deles, né? Que é o tio Guti, tio Álvaro Augusto Almeida de Salles, e o tio Túlio, o pai do Guilherme e do André. E eles foram grandes, né? E Ana Carolina. E eles foram grandes incentivadores, entendeu? Da escolha e também apoiadores, né? Nos levaram direto para a faculdade, para conhecer a faculdade. Isso aí apoiou bastante, deixou a gente muito seguro. E aí, na época, né, a gente teve muito apoio da parte do Armando, do pai e da mãe. E aí se juntou eu e ele, as coisas foram caminhando e fomos para Porto Alegre para estudar. E, claro, se vincular à atividade de engenheiro, a trabalhar hoje com
uma parte de um processo produtivo hoje, para mim é uma realização. E você, Roberto? Eu já acompanhava bastante o Armando já trabalhava com o ramo da carne, e como irmão mais novo, né, a gente visitava nas férias, acompanhava alguma coisa com ele. Frigorífico. E aí o Henrique já estava em Porto Alegre, nós tivemos a oportunidade de ir para lá estudar, né, o Armando já trabalhava com o pai e com a mãe, e aí eu fui acabar o 3º ano lá, fiquei junto com o Henrique lá em Porto Alegre. E conhecendo o curso, também tinha facilidade voltada para engenharia, coisa e tal, conhecendo o curso de engenharia de alimentos, fiz todo ele voltado para a carne, não imaginando isso aqui, mas imaginando um trabalho com essa linha, entende? Então tudo quanto é trabalho, tudo quanto é envolvimento lá, eu vinha pro lado da carne. E hoje, né, totalmente envolvido com carne, né? Muito bem. Armando Salles, você tem aí um pouco, né, de pai junto com esses guris, né? Você leva 7, 8 anos de diferença? 8 anos do Roberto e 7 do Henrique. E 7 anos de diferença do Henrique, 8 anos de diferença do Roberto. Então, muito da vida aí foi isso, né? Eu acho que você participou muito e influenciou muito na vida deles, profissional, no crescimento, você contribuiu muito com isso. Eu não sei te dizer contribuir, eu acho que o que aconteceu, Nando, são histórias que nós lá daqui da fronteira, de Magé, principalmente do Pedrito, ela se repete, né? Até pela naturalidade do processo, pela diferença de idade, como tu estás falando, e pela época que nós vivemos, épocas difíceis na pecuária na década de 90, aconteceram coisas que muitas vezes me obrigaram a entender como é que se comportava aquele momento da família como um todo, né? E os guris eram jovens e estavam tentando iniciar uma vida e tinham que fazer seu curso, né? Porto Alegre era uma realidade, eles tinham já definido os cursos, mas tinha todo o andamento do processo, né? Como é que vai se fazer? Se eu trabalhava já, comecei a trabalhar fora, então fiquei atendendo instância e trabalhando fora e coisa e tal, enquanto os guris iam se preparando. Mas aí depois o tempo passa e acontece o que eu acho que tem que acontecer, né? Tu vai montando um processo, vai olhando e a fruta não cai longe do pé, né? Os guris sempre mostraram competência na parte desde do estudo deles e aí tu sabe que num lugar onde tu precisa pessoas para desenvolver um trabalho que tu nunca faz sozinho, tu precisa de pessoas boas, né? E eu acho que além do vínculo como irmãos, eu sempre admirei eles na questão do que eles desenvolveram como pessoas no meio acadêmico. Como profissionais. E como profissionais iniciantes, né? Então eu acho que isso aí foi um dos motivos de querer acreditar e dizer, dá para ser feito, dá para ser trabalhado. E aí primeiro veio o Roberto, né? Iniciamos lá na parte de compra de animais, desde o princípio. E após a efetivação na compra da área aqui do frigorífico, veio o Henrique, né, para ajudar a fazer a administração do processo. E graças a Deus deu tudo certo e somos felizes, né? É o que eu digo muito para minha filha isso, sabe, Nando? Eu estava conversando com a Viviane e nós somos privilegiados em poder dar uma boa condição. Eu me lembro deles, hoje vejo ela, e ela poder fazer um bom ambiente de estudos, um bom ambiente de faculdade. Mas a pessoa, quando tem jeito para o negócio, demonstra já no início, né? A Antônia também no direito, iniciando lá, e a gente olha e diz assim, pô, como é legal quando tu tem a veia, né? Como é bonito isso. Então, eu acho que o fruto de tudo isso, graças a Deus, é um bom andamento da empresa hoje, né? Eu sou muito grato a eles como parceiros do processo. Realmente mexe comigo muito e por isso eu estou cada vez mais voltado
a estes grandes cases, né, de sucesso? Porque é uma família muito estruturada, né, com muito amor, né, com educação, mostrando princípios, valores, né, a ética. E, inclusive, nessa parte do frigorífico hoje que eles trabalham, os três juntos, né, eu também quero que vocês vejam e ouçam o que a mãe e o que o pai tem para dizer. É lindo. Por favor. Foi uma satisfação enorme em acompanhar o serviço, o trabalho deles, né? Capitaneado pelo mais velho, né? E trazendo os irmãos junto para a mesma função. Para mim foi uma surpresa, uma boa surpresa, viu? E mostrou que a gente tinha razão, né? No início, desde pequenininho, criando eles aqui, né? Mostrando o gosto pelo gado, né? Pelo trabalho no campo. E aí foi indo, né? Pois o Armando com um exemplo dele nos frigoríficos, né? E aí puxou um, puxou o outro, e aí os três, cada um, foram dando seu pedaço, seu quinhão do estudo, né? Que cada um fez o Henrique Engenharia de Produção, e o Roberto Engenharia de Alimentos, o Armando Veterinário, e aí se encaixou, os três, né? Os três formaram isso aí que vocês estão vendo hoje, graças a Deus. É maravilhoso, né? É realmente e emocionante, né? Que orgulho para esses pais. Como é lindo, né, de ver. E aí, Armando, Henrique, Roberto, a estância, a empresa de vocês, a empresa rural da família, ela vai muito bem, obrigado. Porque vocês conseguiram, você, o responsável, você comprou o frigorífico e que lindo que você conseguiu, primeiro um mano, depois o outro mano, puxar, e hoje vocês trabalharem juntos e terem muito sucesso. Só que nem tudo são flores, né, meu amigo? Não. Momentos difíceis. Então, até conta um pouquinho como é que foi passar por esse processo. Você ainda brincou comigo, então não sei se foi lá em Porto Alegre, a gente conversando fora do ar. Você disse, olha, eu me vi assim, eu estava num transatlântico, tinha 3.000 pessoas, eu abri uma portinha e me atirei. E aí, né, você saiu de tudo, dos empregos e tal, das coisas, para fazer uma carreira solo, né, Armando? E aí passou por turbulências, aí você saiu de um navio, entrou num avião, e esse avião fez várias turbulências. Como é que foi colocar esses irmãos para trabalhar e hoje o sucesso que é? Olha, bem como eu te falei, quando eu saí do emprego que eu tinha, e é uma fase difícil, porque é uma fase de estar construindo a tua família, né? E quando tu está construindo a tua família, é filho, é toda aquela parte do custo da coisa. Por isso que eu te falei que eu me sentia num transatlântico, né? A empresa era uma bela empresa, estava indo e eu resolvi parar naquele momento. E vamos lá, vamos tentar fazer o melhor pela vida. E aí tu vais puxando o teu dia a dia e essa demanda, a sorte que a vida dá pra gente, que a demanda que foi acontecendo foi uma demanda que aproximou meus irmãos, entendeu? Ou seja, eu precisava de um cara de operações de novilho. E eu sou ruim em tudo na vida, mas uma coisa eu consigo fazer, né? Que moderno, que é olhar as pessoas, entendeu? Eu sempre disse que o Roberto era talhado para a parte de novilhos. Né? Eu achava que seria um grande cara e foi uma aposta vitoriosa. E depois, com o tempo, uma das características mais fortes do Henrique é a organização, como ele mesmo fala. É um cara extremamente organizado e que traz um detalhamento maior que o meu. Eu já era um cara com certo detalhamento, sou desorganizado em algumas coisas, organizado em outras. E ele, com esse detalhamento, eu digo, tchê, tá talhado para o processo industrial. Né? Ele não conhecia muito carne, o Henrique trabalhava na área do arroz e coisa e tal, mas entrou para dentro da empresa, aprendeu, vivenciou a empresa, vivencia até hoje a empresa,
E eu acho que foi se moldando, né, nesse jeito, foi sendo construído tudo isso ao longo do tempo. E hoje está bem claro, as coisas estão muito claras. E para te dar a última resposta, que eu sempre comento com eles, e eu acho que isso é muito importante, funciona porque é claro. Né? Eu acho que para trabalhar, principalmente entre irmãos, e sabendo que se tem família... Que é muito mais difícil com família. Né? Exatamente. Funciona... Porque tu tem muita liberdade para dizer o que tu quiseres, mas às vezes não, quase sempre, isso tem uma consequência. Uma consequência. Eu sempre digo para eles, tia, o que é claro e o que está falado entre nós, está falado entre nós. Eles sabem como funciona, nós montamos uma regra e essa regra ela é mantida. E isso, graças a Deus, eu acho que é o que norteia o negócio, norteia as decisões a serem tomadas e é o que mantém tudo em pé. Né? Eu acho que existe um segredo respeito a essa regra. Entendeu? Não, interessante, né, Gurias? Que é o seguinte, hoje lá na Estância, quem mais se envolve com a Estância, juntamente lá com os pais, é você, né, Roberto? Sim, sim. O Henrique passa semana aqui no frigorífico, o Armando aqui, Porto Alegre, Venâncio, viajando para tudo que é lado, e você mais hoje um conselheiro lá. Então conta você que está mais dentro da Estância. E eu gostei demais e outra, e a equipe inclusive aumentou, porque tem um amigo em comum, né, que é o Fernando Vaires, que é engenheiro agrônomo. Há poucos dias eu estava na Estância lá do Fernando. Um abraço para o Fernando, para o Dr. Carlos, né, o pai dele, toda a família, pessoas maravilhosas. E eles, inclusive, vocês contrataram, né, o Fernando, que é especialista em pastagem. Então, e eu gostei muito quando o querido tio Beto, né, carinhosamente assim eu o chamo, viu? Não é meu tio, não sou parente, mas eu tenho um carinho muito grande, admiro ele muito. E você me contava lá na Estância que há uns 2 anos atrás, 3 anos, ele chamou e disse assim, eu quero todo mundo aqui, que ele queria uma reunião e tal. Então, como é que funciona hoje, Roberto? A Estância é uma coisa, aqui é outra. Lá, as decisões são mais tomadas em conjunto, você mais no dia a dia, o Armando é um conselheiro, o Henrique por aqui, e aqui no frigorífico, aí é com ele, o Armando, que toma as decisões, que dá a palavra final, como é que é? As decisões nossas... E você também pode falar, Henrique, por favor. São sempre tomadas junto, né? Nós nos reunimos para qualquer assunto, para qualquer manejo, para qualquer decisão lá. Geralmente a gente tem se reunido aqui, norteamos, e aí, bom, o Roberto fica mais responsável pela parte de processo, executar o que se foi planejado, né? O Henrique a parte financeira e organizacional também da Estância, né? E o Armando participando sempre junto da Estância lá, e uma questão de tempo, né? Não presente semanalmente lá, como nós que moramos em Bagé, né? E ficamos nesse vai e vem. O Fernando hoje nos ajuda, sim, que é amigo pessoal teu, né? Muito foi uma mudança ali fora muito grande, capitaneada pelo pai. Um dia que nos ligou, eu mexia contigo, que ele não tem nem celular, né? Ele ligou do celular da funcionária lá, eu quero os 3 aqui, e foi. E nos permitiu uma mudança, uma instância, né, de cria, campo nativo, né, com um problema que todo o Rio Grande hoje tem, que é o capim anone. Essa porcaria fedorenta, como eu digo, além de ter todos os problemas, ainda a partir de novembro, ali, quando começa a sementar, tem um cheiro horroroso. É um horror. Né? Então, bacana essa atitude de querer vencer essa porcaria do anônimo. Eu estive na Estância, vocês vão ver imagens aí, estão vendo imagens da Estância, lindíssima. Né? Estamos aí em pleno inverno, vacas da pastagem, o gado na pastagem, as pastagens vindo com tudo, essa aveia maravilhosa aí que vocês estão vendo. Então, não vamos nos acomodar, não vamos nos entregar para o anônimo, vamos fazer pastagem, vamos fazer esse negócio... E foi o Joé que veio do pai, né? O pai nos chamou para isso, porque né, nós tínhamos, né, muito receio, receio de fazer, né? Foi uma decisão difícil para nós, assim, vamos executar, vamos. Mas o pai está nos pedindo, por que a gente está com esse receio? Que a vida toda ele, né? Ele fez um trabalho... O pai é um defensor do campo nativo, né? Com toda... E passou isso para nós com muita força. E acho que isso nos impedia de fazer qualquer coisa. Mas no momento que tu sente que tu é vencido por uma praga, que nem é o capim anone,
e tu toma uma decisão ainda mais capitaneada por ele, essa liberação, aí entra essa questão ética que tu falas, né, Nando? Porque não adianta tu querer fazer negócio por negócio, nós nunca aceitamos mudar o negócio para ver a infelicidade dele nesse processo. Então, assim, ó, no momento que ele nos dá a chancela de dizer, pode fazer, vamos terminar com esse negócio desse capim anônimo, bom, aí nos tira as amarras, né, que a gente tinha e diz, vamos trabalhar. Tentando proteger sempre, proteger a estância, ela tem áreas grandes de campo nativo, mas as áreas onde a gente está perdendo, nós trabalhamos com um pasto implementado, um pasto novo, mas que permite que a pecuária seja desenvolvida. Se modificou a coisa, as necessidades são outras. Então, o meio ambiente foi modificado um tanto com o fato de ter sido usado uma agricultura junto, para auxiliar na pecuária, na alimentação dos animais. Porque nós fomos detonados, vamos dizer assim, pelo anônimo, pela passagem anônima. A nossa passagem nativa, que era tão falada, tão comentada aqui dessa região, né, foi tomada pelo anônimo. Então tivemos que ter essa iniciativa de fazermos uma pecuária junto com a agricultura. É o que está acontecendo hoje. Campo nativo, sim. Azevém, sim. Aveia, sim. Anone, não. Negativo. Então, esse Anone é uma porcaria que veio lá do outro lado do mundo, África. Que veio lá da África do Sul, e que entrou no nosso Pampa, e que nasce até no meio do asfalto, essa porcaria. Então, é um horror. E eu até bato muito nessa questão, viu? Eu sou apaixonado por campo nativo, tem aí a Aliança del Pastizal, que é lindíssimo, que tem muito a ver com o terroir, com o campo nativo, com carne de qualidade, mas nós temos que cuidar muito do anônimo. Você faça de tudo para vencer ele, assim como eles fizeram aqui. Isso é muito bacana, né? E o mais legal disso tudo é ver o pai assistindo a essa modificação toda, curtindo junto com a gente essa modificação toda, né? E nos apoiando. Então, essa parte é bem legal, como eu disse ali. Que legal, que bacana. Agora é o seguinte, a gente vai entrar no assunto carne. Nós estamos assando uma carne, eles estão aqui, mas eles estão de olho lá, ali na churrasqueira. Então tem um entrecô maravilhoso, tem um costelão. Mas eu quero mostrar esse assado, a gente vai degustar esse assado, juntamente com esse... Nós estamos nesse momento tomando um Petit Verdot, daqui a pouco vai vir um Paralelo 31. A carne de qualidade, a carne que você está a cada dia mais interessado. Eu tenho notado isso, viu? Não só no interior, não só em Bagé ou aqui em Rosário, em Dom Pedrito, eu tenho notado isso em Porto Alegre, em São Paulo, Rio. Pessoas querendo saber a diferença de uma carne para outra, a carne só de grão, a carne do pasto e do grão, pois aqui no Frigorífico Campeiro, a carne sabor da campanha e a carne sabor, e o que vocês têm aqui numa área de 550 hectares, estou certo? Aqui no entorno vocês trabalham, eu estou falando aqui em Rosário do Sul, lá a estância em Dom Pedrito é outra área, e tem todos os fornecedores, lógico, né? Onde o Roberto vai comprar o gado e os parceiros do campeiro. Mas, começando por você, Armando, e o Henrique e o Roberto, né, participando aí, pode a hora que quiser, porque isso é um bate-papo com você que está do outro lado. Esse tratamento aí, que é um TIP, TIP? Terminação intensiva a pasto. Terminação intensiva a pasto. Como é que funciona, Armando? Tu sabe, Nando, que durante esses 18 anos aqui no frigorífico, nós sempre, nunca admitimos o frigorífico sem andar o boi junto, né? Então, desde o início houve momentos onde nós tivemos uma área arrendada próxima, outra depois em outro local, enfim. Mas conseguimos ampliar as áreas próximas ao frigorífico
digamos assim, na última metade desse tempo que nós estamos aqui em Rosário do Sul. E aí, nesses testes que foram feitos inúmeros do formato de confinamento no início, aonde nós tentamos botar os animais fechados e trazer o verde para o coxo, mas uma série de coisas. Aí tu começas a entender que para tu fazeres um produto nobre, de alta qualidade, tu realmente tem que respeitar as questões que a natureza te impõe. Tu conseguires fazer um sistema que tu possa unir natureza, verde, pasto, a um processo de ganho, né, onde tu usa o animal mais intensivamente, podendo suplementá-lo no momento que ele quer, no momento que é atrativo ao animal, respeitando a etologia. Na época da faculdade tinha uma cadeira chamada etologia que a gente não dava bola. Estudo do comportamento dos animais. Hoje, se eu pudesse ser mais psicólogo e mais no ramo da etologia, seria maravilhoso. O que é de interessante, e essa cadeira, você falou, a gente não dava importância. Não dava importância, tu te lembra? Eu fui veterinário. Então hoje no TIP eu consegui olhar que aquela cadeira faz falta, tu ter ser mais profundo nela. Por quê? Porque o boi, ele é uma máquina de digestibilidade. A máquina rumen. É uma indústria ambulante. O rumen dele é maravilhoso. Já dizia sempre o meu pai. O pai sempre falava isso. É mesmo. No momento que tu pegas esse animal e bota num sistema intensivo, ou seja, vários animais por hectare, e bota uma suplementação para ele à vontade, ele mesmo regula esse processo. Que espetáculo. Olha, eu tenho certeza, você está encantado, né? Pois é, e tanto o pessoal do meio como o público urbano que não é ligado à pecuária, e como é interessante, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, aqui mesmo nessa área, onde tem os novilhos, e coloca à vontade ele. Ele está num ambiente onde ele tem, no chão, ele tem o verde, ele tem o pasto ali, ele tem a pastagem. E no coxo, ele tem a suplementação. A hora que ele quiser, ele escolhe. O que está faltando para ele? Se é o verde ou se é o grão. É isso aí. E aí isso faz a diferença na carne, né? Esse sabor. Porque justamente pela questão do verde, com o grão você tem essa... Porque nós estamos agora num período, gente, de inverno, que a carência alimentar é muito grande. Né? Exatamente. Então, se você não tem uma pastagem que é implantada, ou o coxo, você não tem gado gordo. Não tem gado gordo. É muito difícil. Não faz. Nas outras regiões do país, tá? Onde não tem geada, onde não tem 0 grau, 1, 2 graus, 3, 4, vários dias, aí a situação é diferente. Mas aqui no Rio Grande do Sul, com as geadas em cima do campo nativo, torra tudo, queima tudo e não tem como engordar. Por favor, falem, diga, mas é por aí? Não, é isso aí mesmo. É isso aí. Isso aí mesmo. Exatamente. É isso aí. E aí tu pega assim, numa situação que não tem saída, tu tens que procurar manter um varejo, que o varejo não vai te perguntar, ele quer a carne igual durante 365 dias no ano, e tu tens que manter esse equilíbrio, né, até para tu teres uma marca, porque uma marca, tu precisa construir uma marca com equilíbrio e com constância. A constância faz com que uma marca se sobressaia dentro do mercado. E tu tens que te preparar para fazer essa constância através de um equilíbrio, de um sistema que possa te trazer o melhor de uma carne e inclusive a valorização do terroir dela. E aí entram, né, uma parte importante, são nossos fornecedores, parceiros, que também têm sistemas parecidos, se não iguais a esse, que nos mantém ano a ano. A nossa compra, a gente costuma dizer que não é uma compra de novilhos, e sim uma seleção de matéria-prima, seleção de parcerias, né? Seleção desses fornecedores. Que aí vai de encontro ao que o teu mano Armando me falou em Porto Alegre. Nós não queremos ser o maior, mas nós temos que estar entre os melhores. Entre os melhores, exatamente. É isso aí. A identificação, a gente procura trabalhar como? É unir, entendesse? Um conceito. E esse conceito, a gente nasceu com ele.
né? Graças a nossa, eu costumo dizer, a nossa origem de arreio, de basto, a gente enxerga a coisa do mesmo jeito. Entendeu? Quando a gente fala que um animal tem um potencial, é porque a gente sabe dele, porque a gente viveu ele desde o início. Entendeu? Isso a gente buscou ao longo de toda essa caminhada, entendeu? Desenvolveu isso. E com o trabalho industrial, a gente faz o que? A extração. A gente extrai de todo esse conhecimento de vida, identifica aonde estão os fornecedores, através do nosso processo que a gente desenvolveu aqui, a característica da carne. E isso é o mais importante hoje para entregar num pacote, para entregar para o nosso consumidor, entendesse? O que se espera dela, né? Que é a característica de maciez, de sabor, entendeu? A gente procura trabalhar isso ao longo de toda a cadeia. Eu lembrei aqui da nossa presidente do Instituto de Desenvolvimento Pecuária, a nossa amiga Antônia Scalzilli. Então, Lembrei, a nossa carne é diferente. é diferente. Quando você falou agora do basto, né, do arreio, eu lembrei disso. Lembrei da Antônia, quando a gente, lá na gravação, inclusive, lá na Estância Retiro, com a família Scalzilli, nós somos diferentes. O Rio Grande do Sul é diferente. E a nossa carne é diferente. Então vamos degustar uma carne lá agora. E agora nós chegamos no assado, onde os manos estão preparando esse entrecô maravilhoso, costelão. E agora depois, ó, chega aqui, Felipe, olha só, sabor, picanha sabor. Dá uma olhada no logo, que lindo, verde, do pasto. Essa é a picanha sabor, é diferenciada. E essa carne que a gente vai degustar. E aí eu quero saber, amigo Armando, lá em Porto Alegre você me dizia assim, Nando, sabe que essa carne nossa, esse nosso terroir, quando a gente prova a carne, mastiga, a gente consegue sentir, inclusive, o gosto do campo. É verdade isso? Tu sabes que inclusive a gente fala muito, eu e o André. André Madruga, um abraço. Sommelier. O sommelier Falando agora. sobre sensações, sobre o que a carne pode na boca da gente gerar, né? E a carne a pasto, no momento que tu consegue mastigar ela e puxar o suco dessa carne, tu sente que ela dá uma picância, como se tivesse colocado um pouco de pimenta na carne. Aqui, ó, aqui atrás. E isso é uma das coisas que faz com que o sabor fique evidenciado e te faça uma diferenciação sobre a carne a pasto. As outras carnes, muitas vezes uma carne confinada e coisa e tal, tu sente uma sensação de mais amargor nos produtos. E esse amargor é devido muitas vezes ao excesso de grão. Então, a marca Sabor hoje, ela traz um equilíbrio, onde o pasto é preponderante sobre o processo, mas claro que nós temos sempre que respeitar o que o varejo nos diz. O varejo manda, no momento que tu precisa ter uma carne bem apresentada. Tu falaste tudo. No momento que tu estás numa sazonalidade da pecuária, que é um momento difícil do inverno gaúcho, é difícil ter um produto nobre, com uma gordura apresentável, somente a campo e a pasto. No momento que tu consegue ter o pasto presente e a suplementação apenas no momento que o animal exige, tu consegue botar um produto que a apreciação dos consumidores e a mantença do terroir acontece. O vinho, ele passa de reserva para grande reserva, que é o caso do Paralelo 31, que ele de reserva passou a ser um grande reserva. Na carne, nós temos a carne Sabor da Campanha e a carne Sabor. Grande reserva. Grande reserva. Bárbaro. Então é interessante que se você, produtor rural, mandar um lote de novilhos para o frigorífico campeiro,
Você mandou 50 novilhos. O Roberto foi lá na propriedade, escolheu os melhores 50 naquele momento e eles vieram para o frigorífico. Dentro desses 50, 25 atingiram a categoria sabor, a categoria Gran Reserva. Exatamente. É um upgrade pelo marmoreio Seleção natural. da seleção. Seleção da seleção. E aqui, Nando, eu gostaria de fazer um pedido especial e um agradecimento a todo aquele produtor que é nosso parceiro, que é nosso amigo e que entrega animais especiais para o Frigorífico Campeiro. O meu forte abraço de toda a nossa equipe, porque nada poderia ser feito sem o trabalho do produtor rural. Ou seja, o Frigorífico Campeiro sempre tentou fazer a valorização da nossa região. E essa valorização está num trabalho desse nível que hoje está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, nas melhores churrascarias, digamos assim, no gourmet, né, do Brasil. E isso é um objetivo nosso, né, e uma satisfação poder ter essa carne tão bem produzida por parceiros que eu não gostaria nem de citar nomes, porque nós temos muitos, mas talvez alguns especiais, né, verdade? Né? Guilherme, seu Ernesto, Ricardo Brochado, Valdir Schmidt, enfim, pessoas que fazem animais de primeira linha para a gente poder fazer o melhor da carne. Muito obrigado a todos. Muito bom, muito bem registrado. Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, mas eu quero também dar alguns presentes. Né? Sicredi, são 3 presentes e um para cada irmão. Eu vou pegar aqui, ó, 3 irmãos. O Armando eu vou dar o chapéu. Já tá. Para manter a tradição do chapéu, o sabor da campanha? Os espetos para assar essa carne, que é a melhor do mundo, para o Henrique. Grazie. E aqui, faca e garfo presente para o Roberto. E aí o seguinte, Roberto, não esqueça, você todos são o Sicredi, né? Sim. Então você faz parte do Sicredi, vai lá e entrega para o Carlos uma moeda em troca, né? Que a tradição, a tradição manda, né? O garfo e a faca, então você entrega uma moeda lá. E também quero agradecer a família de todos os irmãos, as esposas, os filhos. Aqui conosco em Rosário do Sul está a Viviane, que veio de Porto Alegre, veio conosco aqui para Rosário, a Viviane e a Antônia, a filha do Armando. Quero agradecer também o seu Gilberto, também, que faz parte aqui do assado. A dona Luellen, que é responsável. A dona Luellen, que é responsável. E a organizadora é a dona Pamela, que organiza também. E por falar em equipe, quero agradecer a nossa equipe. O Felipe, o Fábio, meu irmão, que também está aqui, a Aline, a agência toda, a Agromais, né? Ao Vitor, ao Chico, ao Adilson, a todos. E agradecer principalmente a Deus. Amém. Obrigado, gente. Vamos lá. É eu no agro, é você no agro. E o agro não para. Vamos encerrar também. Eu quero colocar a artista, porque essa família é cheia de artistas, né? E a Antônia, rapaz, a Antônia toca piano, a Antônia canta. Eu quero mostrar para vocês verem essas maravilhas todas. Valeu! Saúde! Saúde! Até a próxima edição do Eu no Agro.
Antônia, que espetáculo! E depois de Porto Alegre, Rosário, Dom Pedrito, de todo esse giro que fizemos, ó, na Amarok V6 da Terra Sul, compre você também a sua. Vem aí o próximo episódio, Eu no Agro, com Nando Farinha. Vendeu animais em leilão e não quer se estressar com a cobrança? Agropago é o jeito simples de pagar e receber na pecuária. Uma plataforma moderna para a gestão das vendas de animais, com automação das suas cobranças da primeira à última parcela. Em caso de inadimplência, entramos com cobrança administrativa e, se necessário, com cobrança extrajudicial. 3 vezes mais tempo para você e sua empresa financeira. 80% de redução de custos na gestão dos recebíveis. E você tem todos os relatórios e a gestão da sua carteira na tela do seu computador ou tablet. Quem não cobra, não recebe. Agropago. Automatize as cobranças de suas vendas na pecuária. Rematify para leilões rurais, para comprador, para vendedor, para escritório, para leiloeiro, para gado de corte, para genética, para ter segurança. Rematify é para você. Qual a marca do seu carro? Seja ela qual for, tenha certeza que o melhor lugar para você trocar o óleo do seu carro é na Terra Sul. Por apenas R$ 289 você troca o óleo e filtro de óleo, tendo a certeza que o lubrificante utilizado é o recomendado pela sua marca, com a mão de obra e nível técnico da oficina Terra Sul. Você ainda conta com revisão de 50 itens e os serviços de lavagem expressa, além da nossa carona leva e traz. Muito mais que uma troca de óleo. Revolução tem história, tem trabalho. Ela vem de dentro. O futuro somos nós mesmos. O resultado é sempre acompanhado de coragem e dedicação. Diante do desafio, poucos veem a oportunidade e fazem acontecer. Porque sempre é possível fazer melhor. Esse é meu convite para você. Revolucione, experimente. Bueno Wines.